Olá, pessoal, vamos começar a nossa aula com o tema, vai ser basicamente aí sobre as lutas sociais e pensamento político da classe operária no século XIX, né, que a gente vai sintetizar em torno do pensamento socialista. Para a aula de hoje, a gente vai ter um formato um pouco diferente do que nós vínhamos trabalhando até então, que são uma série de textos que são compilados naquele livro História Contemporânea através de textos. São tanto materiais, né, de historiografia, produções bibliográficas, como também fontes. A gente tem alguns documentos que fazem parte do capítulo que eu selecionei para a nossa aula de hoje. Alguns documentos que são fontes primárias, né? Então, a gente tem, por exemplo, o texto de fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, é uma mescla de textos permeados por algumas reflexões dos organizadores desse livro. Então, ela é interessante, ela é muito boa para trabalhar, assim, inclusive vocês podem utilizar esse livro posteriormente para organizar aulas, para educação básica, né? Então, esse livro ele é bastante interessante para isso. Então, o tema, assim, eu vou falar um pouco sobre as lutas sociais que se deram, a princípio na Inglaterra, no início do século XIX, e depois a gente vai falar sobre o pensamento político de então, né, focando na questão do pensamento socialista, certo? Antigamente, né, nos cursos anteriores de contemporânea, essa unidade eu trabalhava num livro, que é o livro A Multidão na História, do Georges Boudet. E esse livro do Georges Boudet eu aboli, né, em função, assim, tanto de críticas dos alunos, havia algumas reclamações de que a linguagem dele não era muito legal, não era muito apropriada, como porque era um livro que eu utilizava principalmente para elaboração dos seminários, então cada aluno ficava com um capítulo, um discutia o movimento ludista, outro discutia o cartismo, outro discutia as revoluções de 1830 e 1848, outro discutia o movimento do Capitão Swing e das Filhas de Rebeca, e eu achei melhor, né, substituir por esses textos do livro que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Então, eu vou começar falando aí um pouquinho da proposta desse capítulo, né, que é justamente discutir o movimento operário europeu no século XIX, nesse formato que é muito específico dessa coletânea, né? Logo no início, eles fazem essa abertura, que é meio como a apresentação dos organizadores dessa coletânea, da proposta, porque o livro ele é todo montado de uma maneira a tornar inteligível a relação entre os diferentes textos, né? Então, eles começam falando que, contextualizando, né, falando um pouquinho como que, a partir do momento que o capitalismo se consolida, também fica cada vez mais patente a condição precária do proletariado, né, o proletariado urbano, o proletariado rural, mas no caso eles estão falando especialmente do proletariado urbano, ligado à realidade do trabalho fabril. E, ao mesmo tempo, isso a gente vai discutir um pouquinho mais no próximo unidade, quando a gente for falar da segunda Revolução Industrial, vou falar um pouquinho da Belle Époque e tal. Isso contrasta muito com o enriquecimento da chamada, assim, chamada burguesia, né? Dos novos ricos, dos capitalistas, dos industriais. Então, cada vez mais o enriquecimento deles fica patente no século XIX, muito mais do que no período anterior. E com isso, essa desigualdade torna-se algo muito explícito. Consequentemente, a gente vai ter cada vez mais o confrontamento entre as classes sociais, né, entre o movimento operário que vai se formando e, posteriormente, a gente percebe o desenvolvimento também dessas lutas no campo das disputas de ideias e até mesmo nas disputas dentro da política institucional, na política estrito sensu. Tá? Então, nesse primeiro momento, eles vão apresentar um pouco dessas lutas, falando. São três textos que vão focar especialmente no fenômeno do ludismo, tá? Ludismo com L, tá, gente? Não é nada relacionado aí com praia nudista. E no cartismo eles não abordam muito, mas eu vou falar um pouquinho sobre o cartismo. Inclusive, eu vou, nesses slides, mostrar uma carta, né? A Carta do Povo, que é um documento assim fundamental que os cartistas pleiteavam no movimento deles, que eles tentavam aprovar aquelas pautas. E depois vou falar um pouco, né, que também é outro tema desse capítulo do livro deles, sobre as ideias, a formação da Associação Internacional Socialista e as diferentes correntes do pensamento socialista no século XIX. Vamos lá.
Então, vamos lá. Então, como eu falei, escopular esse slide, que eu já falei bastante, né? Então, vamos ao ludismo. O ludismo, que eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa para representar um pouquinho do que eu estou querendo, né, apresentar. Opa, voltei para dizer a mesma coisa. Acredito que você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre o ludismo, possivelmente na educação básica, né, no ensino fundamental ou no médio, vocês devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o fenômeno do ludismo, que ficaram também conhecidos, os ludistas, como os quebradores de máquinas. Né? Quem eram esses quebradores de máquinas? Aqui coloquei uma imagem que é uma gravura representando os ludistas em 1812. Eles, e um hino, né? Uma música ludista, uma música que era cantada. Né? Então vamos dar uma olhada aqui brevemente nesse trecho dessa música. E eles diziam o seguinte: nós marchamos para realizar a nossa vontade. Com machado, lança ou fuzil, meus valentes cortadores, aos que com apenas um só golpe forte rompem com as máquinas cortadeiras. Né? Então, essa música ela expressa principalmente o hino dos ludistas no campo, né? Principalmente no que diz respeito às máquinas de tosquear. Né? Porque esses cortadores também estão esquecendo os tosqueadores. Tosqueadores é aquelas pessoas que cortavam, rapavam, né, o pelo das ovelhas. Né? Então eles tosqueavam, tiravam o pelo da ovelha. Né? Então as máquinas cortadeiras ou tosqueadeiras eram essas máquinas usadas para arrancar o pelo das ovelhas e que com o uso dessas máquinas tosqueadeiras, esses trabalhadores perceberam que estavam perdendo muito trabalho, né? Muita gente estava perdendo trabalho, muita gente estava recebendo menores salários. Então essa foi uma das mobilizações ludistas. Mas houve também várias mobilizações, na verdade as primeiras que ocorreram estavam mais relacionadas a essa primeira imagem aqui, né? Que foram as destruições das máquinas de tear. A partir da introdução do tear mecânico, havia uma forma de produzir muito mais rápido determinadas mercadorias, inclusive as iniciais, né, que foi onde tem as primeiras revoltas ludistas, eram meias. Né? Então a produção de meia se dava de uma maneira muito rápida, com baixo custo. Com isso também os salários eram muito baixos e a concorrência, né, com aqueles que não produziam usando essas máquinas era muito alta, gerando muito desemprego e quebra de indústrias. Então, alguns trabalhadores começam a organizar um movimento. Então, o ludismo é um movimento organizado de quebra de máquinas. Então, como é que se dava? Né? Aqui tem um outro hino também, acho que eu vou voltar dele posteriormente. Então, como é que eles se davam? Eles agiam em grupos de cerca de 50 pessoas. No livro do Roudet, ele fala de grupos maiores também, de mais de 100 pessoas, que eles iam de lugar em lugar, né, em várias, de uma aldeia a outra, invadindo as fábricas, invadindo as indústrias e quebrando as máquinas. E não dava tempo, né, das autoridades chegarem. Fora que o Roudet ele mostra o mapa do espraiamento do movimento ludista e a gente percebe como que era muito rápido, conforme ia acontecendo em uma cidade, depois eles iam para outra, havia toda uma articulação. Então esses ludistas eram pessoas que quebravam a máquina, né, como forma de protesto. Havia dois sentidos, né, no ludismo. No livro do Roudet ele vai discorrer muito mais sobre o tema, então ele mostra que havia uma parte dos ludistas que quebravam as máquinas porque realmente acreditavam que era possível interromper o avanço desse progresso tecnológico que estava modificando a vida deles, né, que estava abalando, mudando o ritmo de trabalho, como a gente viu na semana passada no texto do Thompson, então que estava alterando radicalmente as formas tradicionais de vida e eles queriam interromper isso. Mas havia também aqueles ludistas que entendiam que era inevitável, que iria avançar de qualquer maneira, mas que o ato de quebrar as máquinas, de ameaçar os proprietários, por si, já era uma forma de negociar melhor condições de vida, negociar melhores trabalhos, negociar, ou pelo menos, né, amedrontar e fazer com que eles não piorassem as condições já enfrentadas. Então, os ludistas, eles, para além de quebrar as máquinas, eles também enviavam cartas ameaçadoras. Muitas das vezes, até caso um industrial acatasse ao pedido, né, ou melhor, a exigência que vinha na carta, isso evitava com que a fábrica fosse atacada e às vezes, muitas das vezes também ocorreu da própria casa, né, da própria residência desses industriais serem atacadas. E essas cartas, gente, elas eram bem interessantes porque eles enviavam as cartas em tons bem ameaçadores e essas cartas eram assinadas por um tal General Lud.
que no texto do Roudet, não é o texto que estamos trabalhando aí, que é um texto muito superficial, né? Mas que no texto do Roudet, ele discute um pouco quem seria esse Lude, né? Tudo indica que o Lude sequer existiu, mas era um nome utilizado para mascarar uma suposta liderança aí dos luditas. Então, através dessa, é como se, né, uma forma de mascarar as lideranças dizendo que tem uma liderança inexistente. E as cartas eram normalmente assinadas por esse Lude, que a princípio não existia. Tá? Vamos ver aqui, depois eu volto ao texto do Hobsbawm, então aqui vamos ver um hino, né, aí dos ludistas também, que é interessante, né? Bravos ludistas somos, para quebra nós vamos. Deus salve Ned Ludd, que era esse herói que tudo indica que não existiu, mas era a liderança deles. Máquinas para o inferno, queremos a nossa dignidade. Quebrar é bom, junta-te a nós e salva a Europa. Quebra, quebra ou morre trabalhando. Monstros do industrialismo, vos queremos quebrados. Máquinas para o chão, bater, bater, bang, bang. Estes são os sons da liberdade. Quebra um, quebra dois, quebra três, quebra tudo, tudo. Né? Então a gente vê nessa música ludista, nesse canto ludista, essa revolta contra a indústria, essa revolta contra a máquina, né? A máquina encarnando essa mudança de vida que tanto provoca sofrimento nessas pessoas, essa adaptação que nós, como vimos no texto do Thompson, não foi absolutamente nada fácil. Só para concluir, e aí voltando ao nosso texto obrigatório da aula de hoje, né, tem um momento em que eles compartilham um trecho, né, do Eric Hobsbawm, em que o Hobsbawm discute sobre algo que ficou meio consolidado na historiografia, a ideia da ineficiência dos ludistas. Então, consolidou-se muito a ideia do ludismo como sendo uma forma de manifestação muito primária, bárbara, e que no fim das contas não teria tido grandes resultados, seria algo arcaico, né? Uma ideia de retorno a um período da história de que com aquela forma de vida anterior. O Roudet, na verdade, né, que eu falei anteriormente, ele já mostra que nem todos os ludistas partiam desse princípio, que por si só já contraria um pouco da produção de outras produções historiográficas que têm essa abordagem bem negativa do ludismo. E o Hobsbawm, aqui no caso, ele considera que, de fato, né, o ludismo não tem a capacidade de conter o avanço do progresso técnico, o que é meio óbvio, né, realmente, não tem como deter o triunfo do capitalismo, mas que, no entanto, numa escala menor, em termos de garantir melhores condições de vida, o ludismo teria sido bastante eficiente, né, foi bastante bem sucedido, temporalmente, num período curto, eles tiveram melhorias salariais. Em algumas regiões, como o Hobsbawm aponta, limitou-se o uso de determinadas máquinas por um tempo. O próprio medo dos industriais de serem atacados, terem suas residências atacadas, suas máquinas destruídas, fez com que eles ficassem mais brandos, né, em termos da exploração com relação a essa mão de obra. Então, o Hobsbawm aponta alguns desses aspectos que o ludismo teria exercido nessa confrontação que favoreceram os trabalhadores, né? Por outro lado, o ludismo ele sofreu sérias retaliações, vários ludistas foram enforcados, né? Criou-se uma lei em que penalizava com a pena de morte aqueles que fossem envolvidos, né, que tivessem considerados responsáveis pelo ato de sabotagem e quebra de máquinas, né? Então, muitos ludistas foram enforcados e, com isso, o movimento também foi reduzindo e foi perdendo força, né, com o passar do tempo. No entanto, a gente tem também o cartismo, o período do cartismo, que, de certa maneira, vários cartistas ainda mantinham algumas práticas ludistas, né? Isso é uma coisa interessante, que coloca-se como se tivesse simplesmente acabado completamente aquela ação bárbara de ludistas, de entrar, de quebrar a máquina, de ameaçar os patrões, mas o que o Roudet aponta aqui, mesmo durante o período do cartismo, que vem posteriormente, há ações também de sabotagens, elas permanecem em algum nível,
ainda que o cartismo, como movimento, ele é algo muito mais amplo. E que é, né, esse algo muito mais amplo? O cartismo ele foi um movimento em torno da luta pela aprovação da chamada Carta do Povo, que é esse documento que eu estou exibindo aí em inglês, tá? E eu vou colocar daqui a pouco a versão dele, né, a tradução dele em português. A Carta do Povo foi uma petição que foi entregue ao governo e a ideia era que eles conseguissem essas exigências junto ao parlamento. Então, era uma forma de alterar a relação de representação dos operários, daquela população mais desfavorecida e envolvida na realidade do trabalho fabril, com a política institucional. Então, eles defendiam o sufrágio, né? Então, o voto para cada homem, o sufrágio masculino, né? Então, o sufrágio masculino para cada homem maior de 21 anos. Ele defendia também que não houvesse exigência com base em posse de propriedade para poder ser candidato ao parlamento, isso havia, né? A ideia de um voto, o candidato precisaria ter posses para poder se candidatar, e além disso eles defendiam também que os parlamentares recebessem salário, né? Por que isso? Aqui o número 4, né? Por que eles defendiam que o parlamento tivesse salário? Porque, assim, aquelas pessoas que dependiam do trabalho para sobreviver poderiam se afastar desse ofício, né? Não iam ficar mais 16 horas dentro da fábrica, porque como é que uma pessoa sem dinheiro, né, que é operário, que trabalha 16 horas para sustentar sua família, vai poder ser membro do parlamento sem receber salário? Porque isso era o que os nobres faziam, os ricos, industriais, eles participavam da política, né, eram parlamentares sem salário. Mas eles podiam se dar o luxo porque eles tinham renda, eles tinham propriedades, né? Agora, como é que o homem comum, uma pessoa pobre, simples, né, operária, poderia fazer isso se ela não recebesse? Então, a ideia de defender o pagamento para os membros, né, permitiria que pessoas que não eram enriquecidas pudessem também participar. Eu dou bastante destaque a essa questão, né, porque algumas pessoas dizem, mas como assim? Por que isso era uma manifestação do movimento operário, dar pagamento a políticos, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tem tanta crítica, essa questão dos privilégios salariais dos políticos, né? Mas para eles, e isso de fato, o assalariamento de políticos foi algo fundamental para que pessoas que não tivessem condições econômicas prévias, né, pudessem ocupar cargos políticos, algo que antes não era viável. Então, essa era uma das exigências aí da Carta do Povo. Okay? Por fim, só para finalizar esse primeiro vídeo, depois a gente vai entrar no pensamento político que se desenvolve aí a partir do movimento operário, a gente tem também a formação dos primeiros sindicatos. Os primeiros sindicatos eles são precedidos por outras formas de organização, que são organizações beneficentes. No curso de Brasil Contemporâneo a gente falou um pouco sobre isso quando falávamos do Brasil no final do século XIX e início do século XX, que havia essas várias formações, né, essas várias organizações, associações beneficentes, mutualistas, em que os operários eles contribuíam com uma determinada quantia para ajudar um ao outro em casos de necessidade, em situações de acidente de trabalho, em situação de doença. E essas organizações beneficentes, com o passar do tempo, elas foram dando lugar a cada vez mais formações trabalhistas, né, voltadas para disputas mais diretas com o patronato, né, e pouco a pouco a gente tem a organização propriamente de sindicatos que se voltaram para realizar greves, para fazer negociação junto com os patrões e também exigir junto ao poder político a criação de legislações trabalhistas. Okay? Vou pausar por aqui e vamos no próximo vídeo falar das ideias que surgem também aí no período.